Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Papo Humano para mais um bate-papo consciente. Estou aqui eu, Carol Teles, e as minhas amigas Cíntia Almeida e Valéria Braz. Nós somos terapeutas e hoje nós trouxemos um tema que é a empatia, a importância de se colocar no lugar do outro. A empatia não é apenas uma palavra da moda, que tem se usado tanto hoje, inclusive no sentido de não haver empatia, né? Mas a empatia é uma habilidade essencial para nós mesmos e para a convivência em comunidade, né? Para abranger o bem-estar coletivo. A empatia nos ajuda a construirmos relacionamentos melhores, mais sólidos, mais significativos. Ela é uma habilidade, como eu disse, de se colocar no lugar do outro. Mas será que a gente sabe mesmo se colocar no lugar do outro? É tão simples assim? Então, nesse bate-papo, nós vamos explorar o que é empatia, como uma pessoa pode ser mais empática, como a empatia pode ser desenvolvida e como ela pode mudar as nossas vidas. E você? Você já se perguntou como seria viver em um mundo mais empático? Então, vamos bater um papo? Cíntia, Valéria, com vocês agora. Então, a gente se pergunta tanto sobre empatia, né? E a gente fala assim, o que será que é empatia? Eu sempre ouvi, é a sua forma de se colocar no lugar do outro. E eu sempre tentava me colocar no lugar do outro e sempre me via naquela posição, não, você não precisa fazer assim, faz assim, vai desse jeito, vai dessa forma. E hoje eu percebo que eu não estava tendo empatia nenhuma, porque na verdade eu não estava me colocando no lugar do outro. Eu estava sendo eu tentando dizer para o outro fazer o que eu faria. E isso, gente, não é empatia. A empatia, ela é muito mais eu tentar entender o porquê o outro sente daquela forma. E eu consigo viver isso sem necessariamente ter vivido aquela sensação. Claro, quando a gente sabe, por exemplo, o que é tristeza, e eu vejo alguém triste, eu já entendo que aquilo está causando uma tristeza. Eu sei qual é a sensação. Eu só não preciso, nesse momento, tentar julgar e condenar, que é bem pior, essa pessoa por aquela tristeza, seja qual motivo for. Como eu entendo essa tristeza, para ter empatia, me basta perguntar por que isto está te causando essa tristeza. Aí eu estou tendo empatia, porque eu vou com a visão da sensação do outro em relação àquilo que ele está vivendo. Não a minha ideia daquilo pelo que eu sou. Então, eu vou olhar, como a Cíntia falou hoje, pela perspectiva do outro. E quando eu olho pela perspectiva do outro, eu começo a encontrar formas de ajudar o outro e não a mim, né? Não a minha ajuda, aquilo que eu teria, mas o que o outro precisa. Esse acho que é o grande lado da empatia, é o entender o que o outro precisa, porque se trata dele e não de mim. O que você acha, Cíntia? Concordo totalmente, porque eu acho que a palavra que combina muito com empatia é o respeito, né? Porque, como você falou no início, a gente tinha essa ideia de ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Tentar sentir, né, o que você faria se estivesse naquela posição, mas não é isso, né? Você respeitar aquilo que ele está sentindo e aceitar o que ele está sentindo e tentar ajudá-lo com aquele sentimento que ele está sentindo, né? E não ficar naquela, não, mas por que você está assim? Não, mas olha, se você olhar por esse lado, a situação, não, né? E isso não vai ajudar, muito pelo contrário, né? A pessoa vai se sentir ainda pior. Então, você ter a empatia é você simplesmente respeitar e tentar ajudar o outro com aquela emoção, né? Que ele está tendo naquele momento, com aquela sensação que você está vendo que ele está tendo, e respeitar isso. Porque é uma coisa muito perigosa quando a gente entra nessa de querer ajudar no sentido de não deixar ele se sentir daquele jeito, porque a gente parte um pouco para o lado já do orgulho e da arrogância, né? De achar que pode, né, ensinar para o outro, né? Então, eu acho que o respeito é a palavra que mais combina com
com empatia. Com O que você certeza. acha, Carol, Valéria? Isso que você fala é olhar para o outro com os olhos deles, não com o Exatamente. nosso Não olhar, com os né? nossos, exatamente. Aí sim a gente está na pele daquela pessoa, né? A gente está Sem no lugar julgamento dele, nenhum, né? sem Coloca, julgamento. Exatamente. E a gente, às vezes, olhando assim no geral, por cima, a gente acha que a empatia é algo fácil, né? Eu me coloco no lugar do outro. Mas como a Valéria trouxe, não é apenas isso. E aí, fazer esse movimento requer um esforço da gente, né? E a empatia, ela pode ser desenvolvida, é uma habilidade que a gente não nasce com ela, a gente vai desenvolvendo conforme os nossos aprendizados, né? Então, a gente pode trabalhar nesse sentido, né? De desenvolver uma empatia pelo outro, de desenvolver esse olhar, né? Esse olhar que é um olhar meu em relação ao outro, mas com as lentes dele, né? Tem um filósofo que ele fala que a regra de ouro é aquela que façamos aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem com a gente. Só que ele fala além, né? Então vamos adotar a regra de platina. Façamos aos outros aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos, né? Então sempre tem a ver com o outro, né? E aí a gente olha, traz a questão do julgamento e do respeito, que a Cíntia bem colocou. Trazendo um exemplo, né, dessas diferenças, por exemplo, eu vou até trazer uma historinha, né? Estou no ponto de ônibus esperando um ônibus. Aí chego no ponto, tem alguém desesperado, em choro, em prantos, porque perdeu o ônibus. Eu posso olhar para essa criatura e dizer: está chorando porque você perdeu um ônibus, mas daqui a pouco vem outro. Eu não estou tendo empatia nesse momento. Eu estou julgando e condenando, considerando que aquela tristeza, que aquela dor não significa nada. Uma outra posição que eu posso ter é chegar, sentar do lado da pessoa, que eu acho que aí entra muito essa de me colocar no lugar da pessoa, nesse sentido de não olhar a pessoa, mas olhar a minha experiência. Eu chego ali e sento do lado dela, tá, tu perdeu o ônibus? Deixa disso, garoto, eu perdi o ônibus tantas vezes, não tem problema, daqui a pouco chega outro. Isso eu não estou também tendo empatia. Eu só estou tentando fazer com que o outro faça o que eu faço na mesma situação. E isso não é empatia. Eu absolutamente, em nenhuma das duas, entendi o outro. Eu entendi a minha ótica sobre aquilo que está acontecendo. Agora, se eu chego para essa pessoa, olho para ela, perdeu o ônibus, mas me diz por que perder o ônibus te causou tanta tristeza. E aí essa pessoa vai me contar a história dela, que pode ter 1000 razões para ela estar triste. E no momento em que eu começo a ouvir essa história, as emoções, que grande parte das emoções a gente já sentiu, a gente tem elas dentro da gente. Eu posso não ter vivido aquela situação, mas conforme a pessoa vai falando, eu vou conseguindo entender qual é o tamanho da força daquela tristeza. E dentro da vida dela, o que ela precisa para dar uma amenizada nisso. E aí sim eu posso entrar na empatia e na solução, na ação, porque eu já entendo o que ela precisa e não o que eu precisaria nesse caso. E ao entender o que ela precisa, sei lá, eu posso tomar ação, chamar um táxi, ligar para alguém da família, ou falar: agora vou guardar contigo outro ônibus, ele vai chegar, sabe? Vai depender. Isso é ter empatia. Eu ir olhar a dor, a sensação do outro pela ótica dele e não pela minha própria ótica. E aí onde encaixa o que a Cíntia falou, para ter um mundo melhor, a gente precisa ter essa empatia, porque a gente tenta solucionar os problemas do mundo a partir da nossa ótica. E o mundo é cheio de muitas óticas. Então a gente tem que olhar muita coisa para conseguir ter um pouco mais de respeito, não entrar em condenações, julgamentos, em orgulho de achar que a gente é melhor do que o outro. Então, eu acho que a empatia, ela traz isso muito fortemente, desde que eu consiga enxergar isso, que eu tenho que ter empatia para olhar a dor do outro. Que, mais uma vez, a gente fala tanto,
Não diz respeito a mim, diz respeito ao outro. E aí? Tô aproveitando o gancho da Valéria, quando a gente olha para o outro, entendendo as diferenças que existem no mundo, né? Porque é muito fácil quando a gente está inserido no nosso meio e convive com pessoas que pensam como a gente, é mais fácil você ter empatia, porque você está ali, as pessoas concordam com a sua opinião, com o seu jeito. Vivendo Agora, a mesma coisa, basicamente, né? exato. Vivendo as... Então, você tá todo mundo ali meio que em sintonia, né? Todo mundo aceita você e você aceita aquele grupo. Mas quando você começa a olhar para fora e ver que há uma diversidade de pessoas no mundo, e você tem que lidar com pessoas que não pensam como você, que são diferentes, né? Então, praticar essa empatia é que é importante, que mostra mais uma vez a palavra respeito, né? O respeito pelas diferenças. Né? Então, tem muito esse lugar, né? Porque, como vocês citaram, mesmo esse exemplo do ônibus que a Valéria citou, às vezes, para a gente, como ela mesma falou, perder o ônibus, mesmo que a gente ficasse triste ou preocupado com alguma situação que a gente tivesse, né, que chegar a algum certo ponto, num certo horário, a gente poderia encarar de uma forma mais ou menos amena, né? Então, se você realmente entender que a pessoa está naquela situação, está triste daquele jeito, porque é o jeito dela, né, de reagir a essa situação. E outra, a gente tem o costume de achar que sempre pode ajudar, mas a gente nunca sabe o que essa pessoa está vivendo, né, o que essa pessoa está passando, em que momento da vida que ela está. Então, mais uma vez, quando a gente tem essa empatia, né, esse respeito de ouvir simplesmente, né, e tentar ajudá-la nesse sentido de entender essa dor dela, é onde a gente está sendo mesmo, né, agindo com empatia, não tentando solucionar sem saber né, o porquê que ela está assim, né? Como a Valéria mesmo falou, perdeu o ônibus, mas daqui a 5 minutos passa o outro, mas a gente não sabe em que situação, né, para ela chegar naquele desespero, naquela tristeza. Então, mais uma vez falando sem julgamento, aprender a ouvir, né? Coisa que hoje em dia a gente perdeu esse costume, né? De ouvir o outro. A gente está com essa mania de achar que sempre pode opinar, né? Ajudar, mas eu faria assim, se fosse eu faria desse jeito, mas você já passou por isso, não sabe que é assim mesmo. Mas cada situação é diferente, né? Ontem não é a mesma coisa que hoje, né? Em termos de sensação, de emoção, de vivência. Então, a gente tem que aprender realmente a ouvir o outro com os olhos e a sensação do outro, né? Para conseguir ter essa empatia. Eu acredito que a empatia entrou tanto em alta, hoje se fala, né? As pessoas precisam ter empatia, que é por causa desse individualismo que está no nosso mundo. A gente está numa era muito em função de tecnologia, em função de violência, em função do mundo como ele está. Então, esse individualismo que a gente acaba vivenciando, acaba tirando a gente da empatia. A gente não quer mais olhar para o outro, porque a gente tem, hoje em dia, às vezes, até medo de olhar para o outro e ser magoado por isso, né? Ou a pessoa te sacanear, ou você está entrando numa história que não era. Mas a gente precisa voltar, não só a escutar, mas a ver o outro, porque a gente só olha, a gente não vê. A gente olha o outro, ele está triste, que se dane ele, eu vou passar para o meu caminho e vou me embora. E se o outro ainda vier me procurar, eu vou dizer, não, deixa disso, porque eu não penso assim, eu não quero isso. Eu acho que a empatia também tem que entrar naquele lugar de que somos diferentes, não pensamos iguais. Mas às vezes quando a gente vai conversar, uma relação, por exemplo, a gente vai conversar, vira briga, porque falta empatia. Entender a dor do outro pela perspectiva dele. Como ele me acusa, porque a perspectiva dele é outra, em vez de eu olhar e ouvir, eu já me coloco como sendo a agredida. E o outro também não entende essa perspectiva. E aí não há acordo, não há conversa, vira uma briga. Isso é a tal da falta da empatia. Eu não consegui ver o outro. Eu quero que o outro aceite o que eu estou falando. Mas eu não quero entender que ele não vê dessa forma. E tem outro então, ponto de vista. Essa falta de olhar o outro, ver o outro. Olhar não, a gente olha, mas ver mesmo. Ver o que aquelas posturas estão te dizendo, o que aquela pessoa
num relacionamento, no caso, vivenciou, a gente tem isso, mas ainda assim, em relações mais firmes, ainda assim a gente perde a tal da empatia. A gente tem muitos cursos de oratória por aí afora, né? Mas não existem cursos de escutatória, que é o que a gente precisa aprender, a ouvir o outro. Né? Muitas vezes, antes do outro terminar de falar, a gente já quer colocar a nossa opinião. Nem ouviu, nem processou aquilo que ele disse. Né? A gente simplesmente vai vomitando aquilo que a gente quer falar. Então, fica um jogo de ping-pong onde não tem vencedor, porque aquela bolinha ela não vai cair em lugar nenhum, ela vai fazer ponto. E os dois lados acabam machucados, né? Porque um tenta mostrar que está mais certo e fica esse jogo de arrogância, de orgulho, e a empatia, que é o mais importante, não está ali, né? E aí, quando a gente não aprendeu isso, não aprendeu a desenvolver a empatia. Exato. A gente aprendeu exatamente o oposto, que eu tenho que ir lá e batalhar para eu ser o certo, para eu convencer. O curso de oratória, que foi até legal ela citar, o curso de oratória te ensina isso. O ponto de vista do outro pouco importa, você tem que saber levar ele para convencer que você está certo. Então, a gente não aprendeu. Não. Exatamente. E aí a gente consegue desenvolver isso, né? A empatia, através do nosso autoconhecimento. É preciso que a gente se conheça bem, as nossas emoções, porque quando eu entendo as minhas emoções, eu entendo que tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu posso estar com a língua mais afiada, sem paciência, mais irritada. Eu começo a perceber que o outro também acontece igual. Às vezes, uma palavra dita de uma maneira atravessada, que eu assumi aquilo para mim como uma ofensa até, fiquei extremamente ofendida com a forma como eu fui tratada, eu simplesmente reajo àquilo. Então, eu falo mais palavras ofensivas, em vez de procurar entender por que aquela pessoa me tratou dessa forma. Será que está acontecendo com ela? Então, quando a gente se compreende, a gente entende que isso é possível com a gente também, a gente passa a olhar para o outro de uma outra forma. Sim. Né? Sim. Eu tenho até agora a Cíntia falou, eu lembrei, uma lição de empatia agora, trabalhei numa empresa, na época da corporativa, eu trabalhava e nós tivemos um chefe, a gente dizia que era chefe mesmo, porque ele era bem linha dura, mas ele era o cara, acho que ele se conhecia pra caramba. Hoje, como terapeuta, olhando para trás, eu acho que é uma das pessoas que mais conhecia. Ele botou na empresa, uma época, ele trouxe para nós um dado, que eram umas carinhas, né? Era de raiva, de cansaço, eu acho. E sim, eram sensações, eram 6 sensações que a gente vive dentro de uma empresa corporativa. Era raiva, era irritação, e deu um dadinho para cada um dadinho grandinho. E a gente disse, o que significa esse dado? Aí ele fez a reunião para explicar qual era o dado. Olha, era o seguinte: quando eu puser e tinha bom humor, quando o meu dado estiver em não fale comigo, porque senão você vai receber patada. Então, eu já trouxe esse dado para acabar com o disque-disque de que o chefe é grosso, de que o chefe é isso, e o chefe também vai entender vocês. Quando tiver tua plaquinha lá, tô irritado, eu não vou te irritar mais ainda, eu vou pegar leve. E agora, lembrando, isso foi uma lição de empatia. Uma demonstração de empatia, Né? Dizer, deixa eu entender a tua sensação, que aí eu vou aprender como me conduzir nela. Então, e de respeito também, cabeça, né? Agora é uma coisa tão antiga, mas uma grande lição de empatia. Porque geralmente a pessoa na posição de chefe, ela não tem esse tipo de entendimento, né? E isso demonstra esse respeito aos funcionários, né? E pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio porque na verdade, também, como ele falou, o dadinho veio por causa dele saber que quando ele estava bravo, ou quando ele estava insatisfeito com alguma coisa, ele era grosso, ele era mesmo. Mas ele, assim, ele nunca disse que não era. Ele nunca tentou dizer para ninguém que ele não era. Ele sabia que ele era e isso foi um jeito dele resolver. E isso foi uma grande lição de empatia pelo autoconhecimento dele. Sim.
Porque muitas vezes, que nem nesse caso dele, se ele estivesse irritado, ele poderia magoar alguém ou ser grosseiro com alguém, e a pessoa levaria para o lado pessoal, que nem seria o caso, né? Ele está irritado, né? Então, qualquer pessoa que aparecesse na frente, ele ia Sim, ser agressivo, né? Então, assim, isso é uma coisa legal da gente saber de se autoconhecer também, né? Ó, não fala comigo hoje, que hoje, né, pode ser que eu seja mais grossa, pode ser que eu te responda mais assim, mas não é com você, sou eu, né? Então, isso é ter empatia também pelo outro, né? Quando a gente se conhece, a gente fala, não, até aqui hoje a gente vai, daqui então vamos parar aqui. Então, e muito essa legal, história sabe? funcionou muito, porque Não tenho às vezes dúvida. ele estava irritado, que a gente tinha que falar com ele, né? Porque não era só não dá, né? Mas a gente já sabia que se levasse patada não era com a gente, era dele. Então, acabou todas aquelas encrencas, foi uma coisa maravilhosa na empresa e que me veio hoje trazendo isso que... E eu não tinha pensado nisso, tá, gente? Eu pensei agora mesmo. Não. Provavelmente esse seu chefe fazia terapia. Então, alguém sugeriu para ele. Vou tentar descobrir, porque com certeza ele fazia, porque sozinho ele não ia conseguir isso. Pois é, porque se a gente não se conhece, a gente não tem como reconhecer esses nossos padrões, né? Que são naturais das pessoas, não é? Porque nós que somos terapeutas não somos santas nem zen o tempo inteiro. Né? Nós também temos os nossos gatilhos, os nossos momentos que também precisamos colocar o dadinho ou a plaquinha lá, olha, hoje eu não estou muito legal, então, né, não me provoca muito porque vai ser complicado. Mas a diferença isso. e a vantagem da terapia, né, é o autoconhecimento, né? A gente sabe quando está assim, né? Então, é um jeito de você saber né, como se portar na frente dos outros. E é muito importante isso, né? Para não magoar o outro também, né? Exato. E esse autoconhecimento... Pode falar. Vai, Valéria, pode falar. Esse autoconhecimento, só um detalhe, esse autoconhecimento faz com que a gente se acolha. E ao nos acolhermos é que a gente aprende a acolher o outro. Porque quando eu aprendi a acolher a minha própria dor, porque a gente às vezes não tem empatia nem com a gente. A gente se condena, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que é o que a gente faz com o outro, na verdade. Quando eu entendo, quando eu me acolho, quando eu entendo que aquilo é a minha perspectiva, que é a minha capacidade e me acolho, eu também vou conseguir acolher o outro. Se eu não consigo fazer isso, eu não vou conseguir acolher o outro. Então, o grande passo, como a Cíntia e a Carol falaram, é o autoconhecimento. É dali que tudo começa para a empatia. E o que está faltando muito no nosso mundo, né? O autoconhecimento. Certeza. Com toda certeza. Meninas, então a gente já vai caminhando para encerrar o nosso bate-papo. Vocês querem complementar com algo mais? Eu queria só uma coisa que a Valéria comentou, e eu acho legal a gente fazer essa diferença, né? Porque ela comentou da diferença da empatia e a pessoa ser empata, né? Porque tem muita essa confusão. E é legal a gente explicar um pouquinho para as pessoas saberem essa diferença, né? Empatia é essa coisa da gente respeitar realmente o outro, né? E o empata, a Valéria tem uma definição mais legal, não sei se ela quer falar. Fala sim. A empatia é a gente compreender o outro pela perspectiva dele. Então, eu não preciso estar na dor dele. Eu entendo que é tristeza, porque, digamos, o exemplo que eu dei do pão de ônibus, eu entendo a tristeza, eu até conheço a tristeza. A tristeza, se eu estivesse no ponto do ônibus perder esse ônibus, eu não vou ter essa tristeza. Mas essa pessoa está triste, então eu sei que ela está triste. Aí é que entra a minha empatia. Eu me conecto com ela pela dor dela, não pela minha. Já o empata, ele vai se conectar. Se a pessoa sentir tristeza, ele vai sentir exatamente a mesma tristeza que ela está vivendo, independente da situação que traga, mas a dor daquela tristeza vai ser exatamente a mesma. E o empata ele vem com isso naturalmente, né? Nós temos que desenvolver a nossa empatia e o empata já traz isso. É uma conexão energética. E aí o que acontece? Isso, é dele. Ele vem com isso já conectado dentro dele. Já se conecta. E isso
as pessoas que são empatas, se elas não têm o autoconhecimento e se elas não entendem esse processo, elas se sobrecarregam energeticamente. Então, por exemplo, um excesso de tristeza que está sendo pego das pessoas, um excesso de dor, porque é a dor verdadeira que aquela pessoa está sentindo, pode levar os empatas à depressão, a distúrbios. Então, o empata, aquela pessoa que está, de repente, ela tá alegre, de repente ela fica triste, de repente ela tem que começar a trabalhar essa ligação dela para ela não entrar numa dor que não é dela, mas que ela não está sabendo trabalhar. Então, existe essa diferença. A gente, com a empatia, não vai ter isso. A gente vai apenas entender a dor pela perspectiva do outro. Né? Então, se existe algum empata que está nos ouvindo, por favor, procure ajuda para saber trabalhar com essas sensações que vão surgindo e que vão pesando. Às vezes vão pesando muito. Exatamente isso que eu ia comentar. Mais uma vez, o autoconhecimento, né? Porque o empata, às vezes, sente essas coisas e não entende por quê, né? Porque ele vai pegando essas emoções e vai ficando sobrecarregado, como a Valéria comentou, né? Então, mais uma vez, o autoconhecimento é a chave, né? Da gente saber como reagir a todas essas situações do dia a dia. Com certeza. Exato, e só complementando, o empata, muitas vezes, ele não entende o que é dele e o que é do outro, ele confunde todas aquelas sensações. Então, quando ele se conhece, ele sabe identificar o que é dele e o que não é, né? E fazer essa desconexão, né? Porque senão sobrecarrega demais, como a Valéria trouxe. Então, para fechar, a gente falou sobre a empatia, os benefícios de termos empatia na nossa vida, a facilidade para dialogar, de entender o outro. A gente constrói relações mais fortes, mais harmoniosas. A gente tem também o alívio do estresse e da tensão, porque num ambiente onde tem empatia, a gente sabe que a gente pode falar aquilo que está dentro do nosso coração, colocarmos a nossa opinião, porque seremos ouvidos, e o outro também. Então, a empatia, ela é fundamental para a nossa vida, ela muda a nossa vida, tanto quanto nós somos tratados com empatia e quando nós tratamos o outro. Então, só para trazer uma finalização, eu trouxe aqui um texto bem pequenininho, é um conto do psicólogo americano Carl Rogers, ele é A Boneca de Sal. Eu vou ler aqui para vocês. Era uma vez uma boneca de sal. Após peregrinar por terras áridas, ela descobriu o mar e não conseguiu compreendê-lo. Perguntou ao mar: "Quem é você?" E o mar respondeu: "Sou o mar." "Mas o que é o mar?" O mar respondeu: "O mar sou eu." Boneca de sal: "Mas eu gostaria muito de entender. Como eu faço?" O mar respondeu: "Encoste em mim." Então a boneca de sal timidamente encostou no mar com as pontas dos dedos do pé. Sentiu que começava a entender o mar, mas também sentiu que acabara de perder o pé, dissolvido na água. Mas... E o mar respondeu: "Eu te dei um pouco de entendimento e você me deu um pouco de você. Para entender tudo, é necessário dar tudo." Ansiosa pelo conhecimento, mas também com medo, a boneca de sal começou a entrar no mar. Quanto mais entrava e quanto mais se dissolvia, mais compreendia a enormidade do mar e da natureza. Mas ainda faltava alguma coisa. Afinal, o que é o mar? Então, foi coberta por uma onda. Em seu último momento de consciência individual, antes de diluir-se completamente na água, a boneca ainda conseguiu dizer: o mar sou eu." Bonito, né? Esse Muito ponto, legal. né? Então, ele fala que ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. É isso aí. Cai naquela questão do individualismo, né, que a gente comentou anteriormente, né, é o todo, né, a gente, com a empatia, a gente consegue acolher o todo, né, olhando o outro. Exatamente. Muito, Carol, esse conto. Então, pessoal, vocês que nos assistem, muito obrigada pela presença, pela companhia de vocês. Se fez sentido para vocês, deixa lá o seu like, se inscreve no nosso canal,
Ativa o sininho para você receber as informações toda vez que tiver um vídeo novo. Deixa seu recado também, faça sua pergunta, a gente vai adorar interagir com cada um de vocês. Cíntia, Valéria, obrigada pela companhia. Gente, Obrigada a você, até o Carol. próximo vídeo. Obrigada, Valéria. Até. Tchau, tchau. Tchau, Até mais. pessoal. Tchau!